Este programa é patrocinado por Delta Cafés, Brands Community e Sociedade Ponto Verde. Depois de ter chegado à plataforma YouTube em 2020, o Empower Brands Channel, o canal a que o Imagens de Marca deu origem, tem trilhado um caminho pautado pela criatividade e inovação. Assinalamos esta data com um momento de reflexão que uniu várias zonas do mundo e diferentes pontos de vista. Um encontro em formato phygital, onde se debateram temas que têm marcado o percurso do canal, mas onde foram também apresentadas novidades sobre a nossa comunidade, a Brands Community. Tudo começa com vontade de inovar. Vamos lá, reciclar umas ideias. Há 2 anos a fazer história no YouTube. É com esta assinatura que o Empower Brands Channel quer continuar a percorrer um caminho com formatos disruptivos, mesmo a nível internacional. O Empower Brands Channel tem a missão de trabalhar esta temática das marcas, das pessoas que trabalham neste universo e das empresas de uma forma criativa. E nós temos a obrigação de olhar para esta temática e torná-la, sob o ponto de vista do conceito, do conteúdo, inovador, apelativo, dinâmico e, portanto, o Duelo de Fãs vem mostrar também esta faceta. Primeira ronda, primeira pergunta. Deixem-me dizer-vos que têm 30 segundos para responder à pergunta que eu vou colocar. Duelo de Fãs, um novo formato conduzido por Isabel Silva, que encontra na criatividade e na boa disposição uma forma diferente de transmitir informação acerca de uma marca ao espectador. O sucesso das marcas está em humanizar cada vez mais aquilo que elas são, não é? E este programa é o reflexo. Então, basicamente, eu sou o árbitro de serviço, como tu pudeste ver. Estou a fazer várias perguntas sobre o universo de uma determinada marca a 2 grandes fãs dessa mesma marca. Em 2020, num contexto de pandemia, quando o mundo digital acelerou, era colocado online um canal que tem como objetivo ser o porta-voz de uma comunidade que nasceu também ela a partir do Imagens de Marca. Aos 2 anos, os tempos são de reflexão e de reinvenção. A comunidade já tem 5 anos. O canal faz hoje 2, mas a comunidade faz este ano 5. E em 5 anos muita coisa aconteceu e nós acho que estamos a saber fazer uma evolução com a evolução dos tempos. Tanto que tivemos a coragem de apresentar ao mercado um reposicionamento para simplificar aquilo que nós somos, quer no naming, quer no modelo de negócio. E eu acho que esta evolução está a ser muito positiva e acho que o que vamos fazer agora, de nos passarmos a chamar Brands Community, vai seguramente fazer com que a comunidade venha a dar um novo passo maior do que aquele que foi dado até agora. Um reposicionamento e novo naming comunicados numa emissão especial em direto que assinalou estes primeiros anos do Empower Brands Channel, que já impactou cerca de 4 milhões de pessoas. Um momento importante para a comunidade que contou com especialistas de diferentes áreas e de vários pontos do mundo para, em conjunto, refletirem sobre os temas que o canal habitualmente aborda. O Empower Brands Channel tem vindo também a ser, de facto, uma aposta de vários parceiros que olham para o canal como uma janela para conquistar o público que está no digital, como o canal, como tem esta vertente bilingue e está nesta plataforma mundial, se torna também um produto muito interessante para comunicar, principalmente com mercados fora de Portugal. Uma visão diferenciadora na projeção internacional da economia, das marcas e empresas portuguesas, através da criação de conteúdos que está alinhada com os objetivos e estratégias de parceiros como o Turismo de Portugal, a Randstad, Sociedade Ponto Verde, Compete 2020 e, mais recentemente, Mar 2020 com a série Mudar para Melhor. A comunidade tem este propósito de fazer das marcas, das empresas portuguesas, um motor para a mudança. E, portanto, este mudar para melhor, com embaixadores
que no fundo também apadrinharam esta iniciativa, têm aqui todas as condições para nós fazermos um bocadinho, nem que seja 0,001, pela mudança das mentalidades à volta daquelas profissões que não são bem amadas, mas que são muito necessárias. O Empower Brands Channel tem contribuído para aprofundar o propósito de uma comunidade que reconhece que, hoje em dia, mais do que nunca, as marcas têm que ter propósito. Para além daquilo que é a função dos produtos e das marcas de prestarem um serviço, de responderem às expectativas e às necessidades dos seus utilizadores, dos seus consumidores, dos cidadãos, eu acho que nestes novos tempos as marcas são também elas pontos de referência. Nestes tempos, que continuam a ser muito desafiantes para a humanidade e para a economia, é preciso contar com o contributo da sabedoria e experiências de novos embaixadores da comunidade. Mesmo em tempos de crise, ou sobretudo em tempos de crise, é bom que nós nos socorramos do nosso otimismo, da nossa razoabilidade também, mas da nossa capacidade de transformar problemas em soluções e tentarmos encontrar rasgos e filões de oportunidades que nos levem a escolher o melhor caminho, aquele que nos permita ser mais felizes. Da pandemia à guerra, as urgências mundiais exigem uma resposta imediata por parte dos cidadãos, decisores políticos e empresas. Mas há outros temas prioritários que não podem ficar para segundo plano, pois é o futuro do planeta que está em jogo. A consciência de que todos devemos viver da forma mais sustentável possível tem levado a Unilever, uma das líderes mundiais na produção de bens de grande consumo, a agir com propósito e a assumir vários compromissos. Compromissos de vários teores, tanto em prol da natureza e da proteção da biodiversidade e combate à desflorestação, como através também da reformulação dos nossos produtos, nomeadamente naquilo que diz respeito ao plástico, que é reduzir a produção de plástico virgem e, portanto, repensar e ter todo um ecodesign relativamente às nossas embalagens, para que elas possam incorporar menos plástico per si e até suprimir por completo o plástico em algumas reformulações de embalagem. Até 2025, a Unilever compromete-se a reduzir para metade a utilização de plástico virgem nas embalagens e a garantir que 100% destas sejam desenhadas para serem reutilizáveis, recicláveis ou compostáveis. Objetivos que têm vindo a originar mudanças graduais e profundas em várias marcas, como é o caso de Dove. Desde 2019 que Dove implementou embalagens não só recicláveis, mas também recicladas, e isto associado também a uma revisão de todas as suas formulações para ingredientes, nutrientes baseados em plantas, permitindo que tenhamos agora fórmulas 98% biodegradáveis. Tudo isto junto permite à marca Dove, por ano, entregar uma poupança ao planeta em termos de plástico virgem de 20,5 toneladas de plástico. É a quantidade de plástico suficiente para dar 3 voltas ao mundo e equivale a uma poupança de energia necessária para carregar 3,4 mil milhões de smartphones. Números que nos ajudam a perceber a dimensão do impacto desta estratégia da Unilever, que em plena pandemia apresentou também aquela que considera ser a inovação mais fora da caixa dos últimos anos na categoria de higiene caseira, as recargas Cif Eco Refill. Esta recarga é 10 vezes mais concentrada que uma garrafa de spray normal, permite uma poupança de plástico brutal e, em termos de transporte, se nós fôssemos carregar um igual número de produto standard, estamos a falar de 87% menos de caminhões a carregar produto nas estradas. Já não é possível
operar e ter um negócio de longo prazo se não se estiver realmente a trabalhar neste sentido, no sentido de ter um impacto positivo no planeta, mas não há hipótese de fazer isto em nicho e fazer isto com um custo tão elevado que depois o consumidor se confronte com preços acrescidos só por causa desse benefício. É a nossa responsabilidade então tentar trazer o resto da indústria, o resto dos fornecedores para que possa haver escala e para que esse desenvolvimento sustentável possa ser economicamente viável e não tenha que ter um premium de preço pago pelos consumidores. Desde 2016 que a Fidelidade procura captar e acelerar startups. O programa, criado em parceria com a Fosun e a Luz Saúde, foi batizado de Protecting. Focado na área dos seguros, finanças e saúde, contou já com centenas de projetos de empreendedores a concurso. Este ano dá-se o pontapé de saída da 5ª edição, que reforça a aposta em inovação na sustentabilidade. A Fosun e a Fidelidade têm este tema da sustentabilidade no topo da sua agenda. Queremos ajudar a encontrar respostas para as necessidades do nosso mundo e com isso temos um conjunto de desafios que vamos lançar às startups, desafiá-las a virem trabalhar connosco e com a Fosun e trazerem-nos respostas aos desafios da sustentabilidade na sua diversa forma, de sustentabilidade ambiental, social e portanto acreditamos que vai ser uma extensão muito interessante do programa e de certeza que vai atrair muitas e boas startups a virem se juntar a nós no Protect. O Protecting tem contribuído para o desenvolvimento de startups. O ano passado, pelas restrições associadas à Covid-19, o programa centrou-se em soluções na área fintech. Este ano, o destaque vai para as InsurTech e HealthTech. O ano passado tivemos o Covid, portanto, mas não foi isso que nos impediu de iniciarmos, digamos, a 5ª edição do Protecting, aí um bocadinho ao abrigo ou alavancando uma parceria com a Fintech 365. Naquele caso, pretendia resolver ali uns desafios ou uns objetivos de uma plataforma que é o My Savings, que o grupo tem, para poupanças e investimento, e 3 funcionalidades em particular. No fim deste processo, acabámos por trabalhar de forma ainda mais próxima, num piloto muito concreto com a CoinScrap e acabou por funcionar muito bem. O Protecting leva a inovação a diferentes áreas de negócio dos parceiros do projeto. A Luz Saúde é um deles. Aos corredores do Hospital da Luz chegou o novo centro de formação e simulação. O espaço permite testar e aplicar novos métodos, ideias e ecossistemas de inovação ligados às startups. É um sítio perfeito para tanto se testar ou ainda antes de testar, desenvolver estas propostas por parte das startups. Tem um ambiente ótimo, não apenas para interagir com as equipas clínicas, como podemos criar os cenários que forem necessários para melhor desenvolver e testar aquilo que as startups querem fazer. Conseguimos trazer pilotos para implementar, primeiro, se calhar numa fase inicial, dependendo também do nível de maturação das startups. Podemos utilizar aqui no centro de simulação para fazer estes testes e depois passar para uma fase de implementação mais a nível do hospital e sempre, obviamente, conseguindo medir o impacto da implementação no fim nestes períodos. A internacionalização do Protecting tem contribuído para a afirmação do programa. Este ano, seguindo a pegada internacional do negócio do Grupo Fidelidade, é alargada a novas geografias, como a América do Sul e a África. Este programa, que é o Protecting, estando aqui presente em Angola, com um conjunto de parceiros internacionais, como foi referido, é uma oportunidade fantástica. Cabe-nos a nós, como parceiro local Fidelidade Angola, também promover e dar a conhecer, mas acho que será de todo um sucesso pela oportunidade que é para os empreendedores locais. Para nosotros es súper importante poder contribuir a este sistema o ecosistema de startups en Perú, que como te comenté, por ahora no está muy desarrollado, y tener el respaldo de un programa global en el que puedan acceder startups de nuestro país es muy importante para nosotros. É a vontade de evoluir e, com isso, fazer crescer o negócio que leva a Fidelidade e os parceiros a apostarem no Protecting, o programa de aceleração de startups que acredita que a inovação se faz de pessoas. É também com pessoas que se conta a história de 2 anos do Empower Brands Channel no YouTube
É lá que pode ver conteúdos originais e exclusivos. E nas plataformas digitais do Imagens de Marca, a atualidade é acompanhada, como sempre, diariamente. Eu estou de regresso no próximo fim de semana e vou ficar à sua espera. Fique bem, até lá. Este programa é patrocinado por Delta Cafés, Brands Community e Sociedade Ponto Verde.